E chegou a hora de eu mostrar aqui pra você como que se comporta o GTA V no Cloud Games chamado Shadow. Eu apoio bastante esse Cloud Games, ele tem sim chances de vir para o Brasil, mas só depende de você, cara, que assiste esse canal, esse vídeo e gosta do Cloud Games para você jogar seus jogos. Deixa a hashtag escrito Shadow Brasil aí nos comentários, isso floda bastante mesmo. Vamos esperar nas redes sociais, onde você tenha conta, Twitter, Facebook, enfim, aonde você quiser, porque eu vou mostrar esse vídeo aqui para os donos do Shadow para ver que o pessoal aqui do Brasil quer muito esse Shadow aqui no Brasil, beleza? Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha, divulgando esse vídeo para os caras que comandam lá os chefões do Shadow, que tem certeza que pode vir para o Brasil e você pode ter uma máquina muito potente, rodar jogos que você quiser, numa ótima qualidade, praticamente com zero delay e também sem aquelas pixels lá na tela que acontece no GeForce Now quando você não tem uma boa conexão, beleza? E se você não gosta de perder novidades de Cloud Games e tudo mais, se inscreve nesse canal, ativa o seu sino para nunca perder as novidades. Bora lá que o vídeo tá muito show de bola. Bom, eu vou mostrar aqui para você qual que vai ser a configuração desse PC, porque o Shadow é o seguinte, tem 3 planos. O primeiro é o Shadow Buster, que é o plano mais básico e é o mais barato. Custa $11,99 por mês e você pode jogar à vontade o jogo que você quiser. Qualquer um dos 3 planos que você for escolher, você pode jogar à vontade o jogo que você quiser, fazer suas edições de vídeo. É uma máquina que você aluga, tá? Não é que nem o GeForce Now, outro com o Cloud Games da vida, onde você tem uma biblioteca e você tem um limite de tempo, mesmo sendo falta e tudo mais. Ali não, se você tiver a biblioteca de jogos da Steam, Epic Games, você pode jogar à vontade, como acontece com o GTA V, beleza? Eu vou mostrar aqui para você qual que vai ser as especificações do plano mais básico, que é o que a gente vai testar aqui no GTA V. Vamos lá. Como já falei, tem 3 planos, esse aqui é o plano mais básico de $11,99 e tem essas especificações aqui de PC. Vamos lá. A placa de vídeo é uma GTX 1080 ou uma equivalente, que eu já vou mostrar qual que vai ser a do teste. O processador vai ser um Xeon 4 núcleos e 8 threads. Eu já vou mostrar também qual que vai ser esse processador para você ver. Também tem 12 GB de memória RAM, que é o armazenamento é 256 GB de SSD, mas caso você queira, você pode atualizar o plano para 2 TB HD e o sistema operacional Windows 10. Tem também os outros planos aqui, como o Shadow Ultra e o Shadow Infinite. Claro, eles são mais caros, mas também tem muito mais potência, como uma RTX 2080 ou equivalente, ou uma Titan RTX ou equivalente, e assim desce o resto das configurações aqui. Essa configuração do Shadow Buster, que é a mais básica, dá conta assim tranquilamente dos jogos, como você vai ver aqui no GTA V. O processador seria, no caso aqui, o Xeon E5 2678 V3. O que significa Xeon? São processadores da Intel para servidores. Eles são dedicados para servidores, eles têm um clock mais básico, mais baixo, eles consomem menos energia, então eles aguentam horas e horas trabalhando sem superaquecimento. É por isso que a linha Xeon é excelente para você que gosta de montar servidor. Ele tem 12 núcleos e 24 threads, mas lá nas explicações mostra que é 4 núcleos e 8 threads. Ele tem uma frequência base de 2.5 GHz, é um processador bem baratinho para você comprar hoje em dia, e é compatível com memória RAM DDR4, que nem as especificações lá do Shadow Buster. A placa de vídeo, no caso do teste, vai ser uma Nvidia Quadro P5000. É uma placa muito potente, totalmente dedicada para servidores. É muito linda por sinal, né? O modelo Founders aqui, mas é muito linda. Ela tem aí 2560 CUDA cores, uma VRAM de 16 GB GDDR5E, que é um pouco mais rápido que a GDDR5 convencional. Cara, 16 GB você sobe as texturas lá em cima, os gráficos lá em cima, deixa sensacional o seu jogo. É uma placa muito cara, por sinal, né? A versão um pouco mais antiga, a P4000, custa R$8.000. Então é uma placa bem cara, que não é para você usuário convencional, é uma placa para você montar. Beleza, pessoal, estamos aqui no canal Game Tech Planet, que é um canal onde está testando o Shadow Cloud Future, né, que agora é o nome desse Shadow. Vamos lá então, essa aqui é a interface do Shadow para quem ainda não conhece. É uma interface bem bonita, bem clean mesmo, porque é uma máquina, como eu já disse para você, você aluga uma máquina com Windows 10 e esse é um aplicativo bem intuitivo, bem limpo. Eu acho muito legal isso aqui, eu prezo muito para a qualidade do aplicativo. Aqui no caso, do lado direito, está mostrando o consumo da internet, a latência, o frame rate, no caso o FPS. Está por enquanto em 144 FPS, o consumo de banda está em 50 MB por segundo, que no caso está consumindo aí 7,0. Tá
tranquilo por enquanto, porque não está sendo jogado ainda, mas já ele vai jogar. As especificações, no caso, seria o Zio E5-2678, que eu já mostrei, 2 GB de RAM, 2400 MHz, que é DDR4, e 256 GB de SSD, rodando a Full HD. Vamos lá então, ele colocou o preset aqui para 50 megas por segundo de internet. Lembrando que o mínimo para você rodar seria 15 megas, mas tem que testar realmente se funciona com 15 megas, principalmente caso venha aqui para o Brasil os servidores. Aqui no caso seria a parte das resoluções, tem várias e várias resoluções, cara. Ele está aqui em 2.5K, que no caso seria o Quad HD, 2560 por 1440p a 144 FPS, mas caso você tenha uma internet um pouco mais lenta, você pode baixar para o Full HD 60, 75 FPS, 80, 100, 120, Full HD 144 FPS, então tá aqui várias e várias resoluções. Eu achei muito bonito mesmo, cara. Eu posso jogar com o controle? Pode. Aqui está mostrando que ele está conectado com o controle de Xbox One S. Tem opção para 4 controles, funciona também com controle de PlayStation, pelo que eu estou lendo aqui, é X Input, né? Não sei se precisa de algum adaptador, né? Provavelmente vai precisar de alguma configuração extra, exatamente isso eu não sei bem, né? Eu vou perguntar várias coisas pro pessoal do Shadow lá, para trazer mais informações para você. Mas tem uma opção aqui para você ativar e colocar controle de PlayStation. Tem também uma opção para você desabilitar e habilitar os microfones, caso você queira aí fazer suas transmissões, conversar online com seus amigos, até porque dá para você jogar sim online, GTA V online funciona. Lá nos comentários tá, ele mesmo respondeu que funciona assim online, e tem aqui os periféricos que ele está ativado no momento, né, que está conectado no seu PC, que no caso é uma Logitech C922, que é uma webcam, e tem aí o microfone para ativar. Tá totalmente desativado, mas se você quiser é só você clicar nessas caixinhas e você consegue ativar esses periféricos. Agora sim, pulando para as configurações do GTA V. Antes, eu quero mostrar para você aqui no canto superior esquerdo o seguinte. Isso que vocês estão vendo, todas as informações, parece meio confuso para quem não conhece, mas isso aqui se chama MC Afterburner. Tome cuidado que isso vicia, hein? Isso aqui, cara, mostra totalmente o consumo dos recursos do seu PC. Quanto processamento está consumindo, a frequência do clock do CPU, a mínima de FPS, a média, o máximo de FPS que já atingiu. Tem também o consumo da memória RAM, o consumo da placa de vídeo, a voltagem da placa de vídeo. Cara, é muitas e muitas informações. Aqui está ativado vários núcleos, porque o CPU tem vários núcleos aqui. O que mais interessa aqui no caso é o consumo de processador, o consumo de memória RAM e o consumo da placa de vídeo. O resto aqui não importa tanto assim, no caso, né, o FPS. Mas vamos lá. Ele está rodando aqui em Full HD, 144 FPS. Como eu já falei, cara, tá tudo barra ultra, barra alto, porque essa placa de vídeo aqui aguenta muito. DirectX 11, o filtro FX-AA tá ativado e o MSI-AA tá desativado. V-Sync desativado, a densidade de população tá tudo no máximo, a variedade de população também está no máximo, a distância de escala também está no máximo, e aqui a parte de textura que pesa bastante no consumo de VRAM da placa de vídeo. Como ela tem 16 GB, dá pra subir muito, né, cara? Então tá tudo very alto, algumas coisas tá desligado, mas tá tudo basicamente ultra barra alto. Tesselação também tá no alto, tá? Que é uma coisa que pesa bastante no GTA V. E aqui tá tudo ativado, apenas aí o Frame Scale Mod tá desativado. Bora para o teste aí, benchmark do GTA V. No começo aqui, a média por enquanto se manteve 73 FPS, a média, a soma da mínima e da máxima FPS que atingiu, então ele vai se manter aí a 73 FPS por enquanto. Isso tá apenas no começo do benchmark, né? Não cai abaixo dos 60 FPS. Por enquanto o consumo da placa de vídeo está em 47%, a temperatura dela está em 47 graus, que é muito frio para uma placa dessa. O consumo de VRAM está em menos de 3 GB de VRAM, então está consumindo bem pouco até. Até uma placa mais fraca conseguiria rodar de boa essa configuração, mas quanto mais sobra melhor, né? O consumo do Zio está em 50% basicamente, e o consumo de memória RAM está em quase 6 GB de memória RAM. Por enquanto ainda está tranquilo, não houve gargalo nem de CPU e nem de placa de vídeo por enquanto. Continua se mantendo a 80 e poucos FPS, não baixa de 60. Placa de vídeo agora subiu um pouquinho o consumo, mas ainda está tranquilo. Dava para subir ainda muito mais os gráficos do jogo. Agora está consumindo mais memória RAM. Não quer dizer, cara, que só porque está marcando ali 6 GB e 303 é que está consumindo exatamente esses 6 GB. Isso é o que o sistema, o jogo alocou
para o GTA, não quer dizer que está consumindo isso em tempo real, tá? Isso fique bem claro para você. O frame time, isso é o mais interessante, que é o tempo que cada quadro é gerado. Aqui tá em menos de 10 milissegundos, isso é ótimo, cara. Então, 1 FPS demora 9,4 milissegundos para ser gerado. Então, dá 1 FPS, dá 9 milissegundos, gera outro FPS. Então, isso é bem rápido. Quanto menor for o tempo, melhor é a estabilidade, melhor é a fluidez. Aqui a parte do avião, quase 100 FPS, agora atingiu quase 110 FPS, mais uma parte que vai dar uma certa gargaladinha que vocês vão ver, vai ser lá na cidade, onde tem muita coisa acontecendo, principalmente a CPU. Jogo de mundo aberto, cara, CPU consome muito. Aqui, pessoal, essa parte aqui vai dar assim um certo gargalinho no CPU, porque muita coisa aconteceu, muitos carros, muitos NPCs, explosões, e é onde que pesa muito, principalmente porque a densidade do ambiente está muito longe, né? Dá para ver muito longe, e o CPU ali já está batendo seus 63%, quase 70%, nitidamente ali vai dar um gargalo de CPU a qualquer momento. Já tá dando porque baixou dos 60 FPS, a placa de vídeo ainda tá tranquila, então se tivesse um CPU um pouco mais potente, ia se manter acima dos 60 FPS tranquilamente. Mas isso aqui não quer dizer nada, tá, pessoal? Você jogando assim vai ser poucos lugares que você vai encontrar esse tipo de gargalo, mas pode acontecer. A questão do pixel. Tem pixel ou não tem? Apesar que o vídeo não tá das melhores qualidades aqui, mas você pode reparar que não tem nada de pixel, cara, não tem pixelizado nenhuma parte da tela do jogo. Eu vou deixar rolando mais um pouco. Tá se mantendo acima dos 80 FPS tranquilamente, tá fluido. Não sei questão de delay, tá? Porque, né, quem tá testando é ele. Mas eu acredito que deve ter um input lag ali, um delay bem mínimo. Tem que ver aqui no Brasil, tá, pessoal? Mas olha só, ele vai dar uma pausa e vai dar um zoom. 0 pixel, cara, 0. Não dá pra dizer que isso aqui é um Cloud Games? Não. Porque é diferente, cara, é uma máquina que você aluga, é totalmente diferente. Eu acho muito legal esse serviço, que você contrata uma máquina diferente do GeForce Now, por exemplo. Eu acho muito legal, cara. Agora a gente tem que ver a questão aí do delay realmente, se realmente esses 50 megas aí que ele tá alocando, ele consegue jogar de boa. Aqui, aparentemente, tá conseguindo rodar de boa. Mas tem que ver com uma internet um pouco mais fraca. No site exige 15 megas como mínima. Não sei, eu acredito que sim, até porque eu tenho 15 megas e consigo rodar boa o GeForce Now, né? Sem servidor aqui no Brasil, né? Agora vamos para algumas considerações finais bem importantes sobre Shadow. Confere aí. Bom, o pessoal tá perguntando nos comentários se o Shadow tem servidor aqui no Brasil. Não, já falei no vídeo que não tem servidor aqui no Brasil ainda. Tem vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil, por enquanto, não tem. Não é uma empresa como a Nvidia, que tem capital muito maior para investir em outros países. Por enquanto, fica lá na Europa e lá nos Estados Unidos esses servidores. Por isso que eu peço para você, cara, a hashtag Shadow Brasil. Espalhem por todos os lugares, vão no Twitter do pessoal do Shadow, vão em vários lugares nas redes sociais para pedir o servidor aqui pro Brasil, que eu tenho certeza, cara, eles podem atender nosso pedido e trazer o servidor aqui pro Brasil, que vai ser muito bom. E segundo, o Shadow funciona da seguinte maneira: não é você simplesmente pagar a assinatura e já receber a sua máquina. Você tem que esperar basicamente uma fila, tá? É uma demanda. Muita gente tá tentando assinar e não consegue porque tem que ter uma demanda, cara. Então você tem que esperar às vezes até 3 meses ou até mais. Tem gente que esperou mais de 6 meses para conseguir aí receber a sua máquina. Então por isso que por enquanto não tente assinar, porque você não vai conseguir, porque não tem como burlar, que nem o pessoal faz aí com o GeForce Now usando VPN. Não tem como, que tem uma espécie de bloqueio onde você não consegue acessar com VPN. Então não tente, porque você não vai conseguir assinar, você pode até perder seu dinheiro, eles não vão reembolsar você porque você não está dentro da região que eles estão disponibilizando o serviço. Fora disso, eles reembolsam sim seu dinheiro caso você teste e não goste do serviço. Não tem nenhum tipo de opção gratuita para você testar, a GeForce não tem, então é por isso que eu recomendo você não assinar o serviço ainda. Eu só estou divulgando, não estou ganhando nada para isso, mas eu achei muito interessante esse serviço, eu tenho certeza que você que está assistindo também acha interessante, então faça a sua parte que eu vou fazer a minha divulgando esse serviço e quem sabe a gente ganha aqui o nosso servidor para o Brasil, que vai ser muito bom, vale muito a pena, cara, são $11,99. É um pouquinho salgadinho, mas cara, é muito mais barato do que você pagar uma mensalidade de um PC novo. Então é isso, pessoal, a gente vê no próximo vídeo, um grande abraço, até mais e falou!